Olá, alunos queridos, mais uma vez aqui. E hoje a nossa aula de hoje será um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o tema do dia 7 de setembro, ou seja, do dia da independência do Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos só relembrar o que é a independência do Brasil. Por exemplo, assim, as crianças. Você que é criança que está em casa e de repente você fala assim: ai, eu quero ir lá num parque, eu quero ir no shopping, comprar um brinquedo novo. É fácil, vocês só falam: "Ah, eu quero ir", e vocês vão lá, pega o carro do papai na garagem, da mamãe e vai direto para o shopping? Não? Ah, não, claro que não, né. Ou senão fala: "Ah, eu quero ir passear no parque. Ah, eu quero ir para Disney. Ah, então eu vou lá para o aeroporto, pego um avião e vou direto para Disney". É assim, crianças? Não, né, claro que não, porque vocês precisam de o quê? De o acompanhamento de algum adulto, ou seja, vocês dependem de um adulto que faça isso com vocês. Isso é dependência. É quando a gente precisa fazer algo e a gente não consegue fazer sozinho, a gente depende de que alguém nos ajude. Isso significa dependência. Agora, a independência é o que muitos de vocês estão começando a ter, né, a cada dia. Por exemplo, aqueles que começam já começaram a comer sozinho, a pentear o seu cabelo sozinho, isso é independência. E aos poucos vocês vão ganhando essa independência a cada dia, a cada nova tarefa que vocês vão fazendo. Ah, eu já consigo tomar banho sozinho. Ah, eu já consigo almoçar, tomar café sozinho. E vão indo, né, até ficar adulto. E o engraçado que quando a gente é criança, nós somos dependentes, né? Nós vamos crescendo, ficando independente e quando fica bem velhinho, se torna novamente dependente, né? Quem tem uma vovozinha que acaba assim precisando de uma ajuda, né, para caminhar, às vezes para ler alguma coisa, isso se torna uma dependência novamente. Então nós, quando crianças, somos dependentes, quando ficamos um pouquinho mais adultos, nos tornamos nos tornamos independentes em várias coisas e depois, bem velhinho, voltamos a ser dependente de alguém que nos ajude, ok? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Né? Há um tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, há mais de 500 anos, existia um lugar bem bonito. Esse lugar existe até hoje, mas vocês já vão entender e vão descobrir qual que era. Era uma terra muito legal, onde tinha a natureza bem, né, bem assim presente em tudo, os rios, as florestas. E de repente, existe um país chamado Portugal, onde alguns homens falaram: "Ah, vamos dar uma volta pelo mundo. Vamos tentar encontrar algum lugar diferente que a gente possa encontrar alguma coisa valiosa", né? E saíram com o nome de barco, com um barco assim com um nome um pouquinho estranho. Sabe como que era o nome do barco deles? Caravelas. Parece, combina, rima um pouquinho com cara de vela, não é? Mas é caravelas. E eles saíram navegando, 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 até que de repente, esses homens, um que estava lá no barco, olhou na sua luneta e gritou: "Terra à vista!" O nome desse homem se chama Pedro Álvares Cabral. E os marinheiros foram para lá, os soldados que estavam com eles, e quando eles desceram nessa, praticamente em uma ilha chamada Ilha de Veracruz, eles encontraram algumas pessoas um pouquinho diferentes, com praticamente sem roupas, apenas com umas peninhas, com umas pinturas em seu rosto, em seu corpo, que eram os índios. Isso. E de repente eles começaram a fazer amizade com esses índios, e eles descobriram que esse lugar tinha muitas riquezas, né? Por exemplo, assim, tinha algumas árvores que se chamava pau-brasil. Era uma árvore com a tonalidade avermelhada que servia para fazer vários e vários móveis, inclusive também até instrumentos musicais. Tem muitos violinos espalhados pelo mundo que foram
feitos com essa madeira chamada pau-brasil. E eles começaram, viram que aqui também, nesse lugar, tinha bastante ouro e tinha também pedras preciosas. E tudo que eles conseguiam aqui, eles mandavam, sabe para onde? Mandavam de navio lá para Portugal. E ia tudo que eles encontravam. E eles traziam alguns presentes para os índios. Traziam, por exemplo, tecidos, roupas. O índio nunca tinha visto uma roupa de seda. Nunca tinha visto nem mesmo um espelho. O índio, quando pegou o espelho, que legal, que bonito que eu sou. O índio ficou encantado. E aos poucos, os portugueses foram levando quase todas as riquezas que haviam aqui em nosso país. Eles deram o nome até desse lugar de Brasil, por ter encontrado essa madeira, essa árvore chamada pau-brasil. E de repente passou muitos e muitos anos, passou exatamente 322 anos. Quando eles chegaram, era no ano de 1500. E quando se passou 322 anos, ou seja, no ano de 1822, tinha um homem chamado Dom Pedro I. E ele, assim como muitas pessoas que já estavam habitando aqui nesse lugar, não concordavam com Portugal. Falava, não tá certo, não. Tudo que tem aqui de bom tá levando para Portugal, não tá certo isso. Então, exatamente no dia 7 de setembro do ano de 1822, esse homem chamado Dom Pedro I, ele tinha um cavalo, porque ele também trabalhava no exército, ele era um dos comandantes. Então ele reuniu alguns guardas na frente de um rio chamado Rio Ipiranga. Então, na margem do rio, ou seja, na lateral do rio, ali bem na beira do rio, ele em seu cavalo, sabe o que ele fez? Ele puxou sua espada e deu um grito bem alto assim, independência ou morte! E todos os soldados concordaram com ele. E nisso, algumas pessoas fizeram uma carta lá para o rei de Portugal, que dava todas as ordens, tudo que acontecia aqui no Brasil, vinha ordens lá do rei de Portugal. Então, no dia 22 de setembro, ou seja, quase 15 dias depois que Dom Pedro tinha dado o grito da independência, ele leu e falou, tudo bem, eu concordo. Então ele assinou aquela carta, né? E foi declarado a independência do Brasil. Então, por isso que a gente acaba comemorando no dia 7 de setembro. É uma data muito importante. Foi a data que Dom Pedro pegou e falou, não concordo que o Brasil continue sendo dependente de Portugal. Tudo que tinha que fazer aqui, tinha que pedir para os portugueses, lá para o rei de Portugal. Então, por isso, que nós comemoramos até a data de hoje, o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Esse país que tem muitos e muitos problemas, esse país assim que tem muitas dificuldades, mas também é um país muito belo, é um país que pessoas no mundo todo vêm aqui visitar, querem conhecer, tem muitas curiosidades. Ok, pessoal? Então eu vou deixar aqui uma música chamada Pindorama, que o Palavra Cantada traduziu, e ela fala justamente a trajetória dessa história. Pindorama é o nome de lugares que tem bastante aquela árvore chamada palmeira. Não é o time do Palmeiras, não é o time do papai aí não, de alguns não, hein? Aquele time verde. Palmeira é aquela árvore que se parece muito com coqueiro, mas ela não dá coco. Ok? Então, esse lugar é chamado de Pindorama, onde tem muitas palmeiras. Então, nós vamos conferir agora essa letra dessa música chamada Pindorama, interpretada pelo grupo Palavra Cantada. Um grande beijo para vocês e viva o Brasil, porque hoje nós somos independentes. Tchau, tchau, crianças. Até mais. Ei!
Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda há quem me ouviu. Vou dizer, descobri, o Brasil está inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda